Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos, relativamente ao capítulo das sucessões, falar de progressões geométricas. Os pré-requisitos para perceber a aula na totalidade são ter conhecimento de sucessões e de operações numéricas. Conceitos fundamentais a reter e palavras-chave. No fim da aula, o estudante deverá saber reconhecer uma progressão geométrica, determinar o termo geral de uma progressão geométrica quando são dados dois termos ou um termo e a razão, determinar a soma de n termos consecutivos de uma progressão geométrica. As palavras-chave da aula são sucessão, progressão geométrica e razão. Vamos então iniciar esta secção, progressões geométricas. Para o fazer, vamos recorrer a um exemplo. Uma população de bactérias aumenta para o dobro em cada hora que passa. Quantas bactérias há ao fim de 24 horas, sabendo que inicialmente havia apenas uma bactéria? Portanto, é possível as bactérias reproduzirem-se porque muitas delas são assexuadas, o que significa que não existe macho nem fêmea, elas dividem-se, portanto, a esta situação. A sequência do número de bactérias em cada hora é uma no início, passado uma hora já são duas, passadas 2 horas já são o dobro, já passado uma hora já é o dobro de 2, que são 4, passa mais uma hora e passa para o dobro, que é 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e assim por diante. Temos, portanto, que o primeiro termo é 1, o segundo termo é o primeiro vezes 2, que é 1 vezes 2, o terceiro termo é o primeiro vezes 2 vezes 2. Já sabemos que o segundo termo é o de 1 vezes 2, logo o terceiro vai ser o de 1 vezes 2, que por sua vez multiplica por 2, ou seja, 1 vezes 2 ao quadrado, uma vez que o de 1 é igual a 1. O de 4 é o de 1 vezes 2 ao quadrado vezes 2, portanto, já sabemos que o de 3 é o de 1 vezes 2 ao quadrado. Multiplicamos o anterior por 2 e ficamos com 1 vezes 2 ao cubo. E o que se pretende é criar uma regra e observar então o termo geral. Portanto, observamos que o termo geral vai ser o primeiro termo vezes 2 elevado a n-1. Uma vez que, quando queremos calcular o de 2, temos o expoente de 2 elevado a 1. Quando calculamos o de 3, o expoente de 2 está elevado a 2. No de 4 está elevado a 4 menos 1, que é 3. No termo de ordem n vai estar elevado a n-1. E, portanto, o termo geral desta sucessão, que nos dá o número de bactérias, é 1 vezes 2 elevado a n-1. A sequência de n é uma sucessão que, à exceção do primeiro termo, todos os outros se obtêm multiplicando o valor constante 2 ao termo anterior. Portanto, passa-se de um termo para o outro multiplicando por uma constante que é 2. A este tipo de sucessões dá-se o nome de progressão geométrica e mais se pode dizer que é uma progressão geométrica de razão 2, porque o número que permite a passagem para o termo seguinte vai ser o número 2. Portanto, a multiplicação do termo anterior por 2 conduz-nos ao próprio termo, não é? A multiplicação de um termo por 2 conduz-nos ao termo seguinte, se assim quisermos dizer. O valor constante chama-se razão da progressão e representa-se por R. Temos, portanto, que o R é igual ao dn mais 1 sobre o dn e é igual a uma constante. E temos que a razão vai ser obtida fazendo, portanto, o dn mais 1 sobre o dn. E temos vários cenários no que diz respeito à monotonia. Se a razão for um número entre 0 e 1, caso se tenha o primeiro termo negativo, temos uma progressão geométrica crescente. Caso o primeiro termo seja positivo, temos uma progressão geométrica decrescente. Ou seja, razão entre 0 e 1, primeiro termo negativo, conduz a uma progressão geométrica crescente. Razão entre 0 e 1, primeiro termo positivo, conduz-nos a uma progressão geométrica decrescente. Caso a razão seja 1, temos um caso trivial. A progressão geométrica vai ser sempre constante. Por exemplo, se o primeiro termo for 5, estaremos à espera que o segundo seja 5, o terceiro seja 5, o quarto seja 5 e assim por diante. Sempre tudo igual a 5. No caso de termos uma razão positiva e superior a 1, vamos ter que, caso o primeiro termo seja positivo, a progressão geométrica é crescente.
caso o primeiro termo seja negativo, a progressão geométrica é decrescente. Falta apenas um último caso, que é o caso de termos a razão negativa. Neste caso, a sucessão, o de n, não vai ser monótona. Portanto, temos uma progressão geométrica que não é monótona, porque os seus termos vão andar alternadamente a subir, a aumentar e a diminuir. Em termos práticos, significa que vão dar sempre a alternar o sinal entre positivo e negativo. O seu termo geral, o termo geral de uma progressão geométrica, pode ser obtido a partir do seguinte raciocínio. Temos o primeiro termo escolhido. Partimos para o segundo, multiplicando o primeiro por um valor que é a razão. No caso do terceiro termo, vai ser o segundo vezes a razão, mas como o segundo sabemos que é o primeiro vezes a razão levantada a 1, vai ficar o de 1 vezes r, ou seja, o de 1 vezes r ao quadrado. Concluímos assim que para obter o terceiro termo, basta-nos multiplicar o primeiro por r ao quadrado. No caso do quarto termo, a mesma coisa, é o terceiro vezes a razão. Portanto, sabemos que numa progressão geométrica passamos de um termo para o seguinte multiplicando pela razão. E agora, como sabemos que o u de 3 vai ser o de 1 vezes r ao quadrado, portanto, substituiu-se aqui o de 3 por o de 1 vezes r ao quadrado, multiplicando novamente por r, ficamos com o de 1 vezes r ao cubo. Conclusão, prosseguindo com este processo indefinidamente, somos levados a concluir que o u de n vai ser o de 1 vezes r levantado a n menos 1. Portanto, pode-se perceber isso facilmente. No caso de ser o segundo termo, temos aqui 2 menos 1, que é 1. No caso de ser o u de 3, temos aqui 3 menos 1, que é 2. No caso de ser o u de 4, temos 4 menos 1, que é 3. No caso de ser o termo de ordem n, temos n menos 1. E, portanto, temos o termo geral de uma progressão geométrica definido a partir do primeiro termo e da razão. Podíamos também generalizar, em vez de ser o primeiro termo, pode ficar definido com um termo qualquer de ordem k. Neste caso temos que elevar a r, o r a n menos k. Portanto, também é muito útil esta segunda fórmula. Vamos ver um exemplo. As seguintes sequências representam progressões geométricas. Vamos terminar os seus termos gerais. Temos, portanto, a primeira, que é uma progressão geométrica. Por que motivo? Porque 9 a dividir por 3, o segundo termo sobre o primeiro, é igual a 3. 27 a dividir por 9 também é igual a 3. 81 sobre 27 também é igual a 3. E estamos, portanto, perante uma progressão geométrica de razão 3. Como este processo se repete indefinidamente, é o que significa estes 3 pontinhos, é o que significam, trata-se de uma progressão geométrica com razão 3. E temos, portanto, que o seu termo geral vai ser primeiro termo, que é 3, vezes a razão, que descobrimos que é 3, elevado a n menos 1. Portanto, era o que nos dizia a fórmula que vimos na página anterior. Primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Mas como estamos a multiplicar potências com a mesma base, podemos muito bem somar os expoentes. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a n menos 1 é igual a 3 elevado a 1 mais n menos 1, que é 3 elevado a n. Temos, portanto, o termo geral desta progressão, que é 3 elevado a n. Passemos para um segundo exemplo. Neste caso, 2 quartos vai ser igual a 1 meio. Temos que 1 a dividir por 2, o terceiro termo sobre o segundo também dá 1 meio. O quarto termo a dividir pelo terceiro é 1 meio dividido por 1, que também dá naturalmente 1 meio. E este processo repete-se indefinidamente, pelo que estamos perante uma progressão geométrica de razão igual a 1 meio. Como sabemos o seu primeiro termo, podemos muito bem definir o seu termo geral. Portanto, o primeiro termo, como é 4, fica primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 e termina aqui esta parte de definir o termo geral desta progressão geométrica. Vejamos agora um outro exemplo em que o que se pode complicar basicamente são os números envolvidos. Neste caso envolve raízes, estamos à espera de dificuldade adicional. Segundo termo sobre o primeiro vai ficar simplesmente raiz de 3, porque este 3 simplifica com este 3. O terceiro termo sobre o segundo é suposto também dar raiz de 3. Vamos ver porquê. Podemos dividir o numerador e o denominador desta fração por 3.
E, portanto, fica 3 sobre raiz de 3 e agora multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 3 para racionalizar esta fração. Portanto, racionalizar significa transformar o denominador num número racional. Portanto, fica 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. E agora simplificamos este 3 com este 3 e vamos ter, no fim, raiz de 3. Passemos para o passo seguinte. Quarto termo sobre o terceiro. E que fica simplesmente o 9, simplifica com o 9 e fica raiz de 3. Conclusão. Estamos perante, como este processo se repete indefinidamente, estamos perante uma progressão geométrica de razão raiz de 3. E o seu termo geral vai ser, primeiro termo, vezes a razão que é raiz de 3 elevada a n-1. Portanto, temos então terminado este exercício de definir o termo geral da progressão desta sucessão que é uma progressão geométrica. Vamos ver um segundo exemplo. Neste exercício são dadas 3 sucessões e queremos averiguar quais delas são progressões geométricas. Posso adiantar já que eu estou à espera que sejam a B e a C, porque são as únicas que envolvem uma potência com base constante. Sempre que isso acontece, tem todo o aspecto de ser uma progressão geométrica, se não envolver outros fatores que estraguem essa característica. Portanto, mas sempre que se vê uma constante elevada a uma variável que depende do n, estamos à espera, podemos começar já a pensar em verificar mesmo que é geométrica e à espera de obter essa conclusão. Temos, portanto, que relativamente à A de n, vamos fazer A de n mais 1 sobre A de n. A de n mais 1 pode ser obtido substituindo o n por n mais 1. E fica, portanto, 2 abrir parênteses n mais 1 menos 3 sobre 2n menos 3. E agora resta-nos simplificar este numerador. Desembaraçando parênteses fica 2n mais 2. 2 menos 3 é menos 1. E chegamos a uma expressão que não é constante, porque a expressão depende de n. Podemos assim concluir que não se trata de uma progressão geométrica. Portanto, só trataria de progressão geométrica quando este resultado dá para se escrever, dá para simplificar e ficar constante, ou seja, não depender do n. Ser constante significa que não depende do n. Vamos passar para o segundo exemplo. Neste caso, ficamos com 5 elevado a n mais 1, portanto, foi substituir o n por n mais 1, e quando dividimos os dois, vai ficar 5 levantado a n mais 1 menos n, e simplificando o n com o n, fica 5 elevado a 1, que é 5. E, portanto, somos levados a concluir que b de n é, como b de n mais 1 sobre b de n é constante, portanto, porque não depende do n, podemos concluir que b de n é uma progressão geométrica de razão 5. C de n mais 1 sobre C de n. Temos, portanto, que, ao substituir o n por n mais 1, somos levados a esta expressão do numerador. Portanto, substitui-se integralmente o n por n mais 1. É bom colocar entre parênteses. Portanto, o ideal é colocar entre parênteses para depois simplificar no passo seguinte. O denominador tem rigorosamente a mesma expressão. E agora vamos simplificar o numerador. E, portanto, e o resto, naturalmente. Portanto, este 3 pode simplificar com este 3. E aqui, quando desembaraçamos de parênteses, fica 4n mais 4 menos 1. Menos 4n menos 1. E, portanto, vamos agora simplificar este expoente. Fica simplesmente 4, porque este 4n vai simplificar com este 4n. Quando desembaraçamos de parênteses, fica menos 4n mais 1. Portanto, o menos 1 simplifica com mais 1 e fica 0.02 elevado a 4, que é igual a 0.00000016. Portanto, temos uma constante no fim, portanto, uma expressão que não depende do n, uma expressão numérica, e, portanto, como é constante, vamos concluir que C de n é uma progressão geométrica precisamente com esta razão. E chega aqui o fim deste exemplo. Vamos agora falar da soma dos n termos consecutivos de uma progressão geométrica. Portanto, este conceito está em analogia com o que se faz com uma progressão aritmética, e quando somamos o de 1 com o de 2, com o de 3, por aí fora, até ao de n, podemos obter de uma forma muito mais simples, ou mais rápida pelo menos, esta soma. Portanto, uma das maneiras era somar os termos todos, calcular os n termos e somá-los. Outra maneira é aplicar esta fórmula que diz-nos que fica o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Vamos ver um exemplo. Temos esta progressão geométrica
e pretendemos fazer duas coisas. Primeiro, a soma dos seus 15 primeiros termos e depois a soma do 16º ao 26º. Temos, portanto, que o primeiro termo vai ser 6. Resultou de colocar no lugar do n o 1, portanto fica 3 vezes 2 elevado a 1, que é 6. Portanto, eu estou a calcular o primeiro termo porque na forma aparece também o primeiro termo. E, portanto, como a razão pode ser obtida fazendo a de n mais 1 sobre a de n, o a de n mais 1 obtém-se substituindo n por n mais 1, e fica, portanto, isto que estamos aqui a ver. O 3 simplifica com o 3, aqui fica n mais 1 menos n, fica 1, e vai ficar, portanto, 2. A razão vai ser 2. E temos, portanto, que o S de 15, a soma dos 15 primeiros termos, vai ser primeiro termo, vezes 1 menos a razão levantada a 15 sobre 1 menos a razão. E agora, como o primeiro termo já foi visto que é 6 e a razão é 2, ficamos com esta expressão numérica, que, contas feitas, dá 238. Através de qualquer calculadora científica, chegamos ao 238. Para somar do 16º ao 26º, portanto a soma dos 15 primeiros termos é 378, para chegar ao S de 26, o que vamos fazer é fazer a mesma coisa. Primeiro o termo vezes 1 menos a razão levantada a 26 sobre 1 menos a razão. E fica, portanto, como o primeiro termo é 6, ficamos com esta expressão numérica que vai ser igual a este número já bastante grande. Neste caso, bastante grande. E, portanto, quando queremos fazer do 16º ao 26º, o que é que podemos fazer? Podemos fazer o S de 26 menos o S de 15. Portanto, o S de 26 vai ser o de 1 mais o de 2 mais o de 3, por aí fora até o U de 26. O S de 15 é o de 1 mais o de 2, por aí fora até o U de 15. Ora, se nós tiramos aos 26 primeiros termos os 15 primeiros, ficamos com o 16º ao 26º, certo? Ficamos com o 16º ao 26º. Tiramos aos 26 primeiros os 15 primeiros, e então começa a contar a partir do 16º, e, portanto, a conta vai ser a diferença destes dois números, que vai ser este resultado final. Vamos ver um segundo exemplo que ilustra uma propriedade conhecida das progressões geométricas, que é o facto de crescerem muito rapidamente, no caso da razão ser maior do que 1 e o primeiro termo positivo. Por exemplo, há várias situações do cotidiano que são modelizadas por uma progressão geométrica, por exemplo, a propagação de um boato. Toda a gente estranha quando um boato se espalha tão rapidamente, em particular as más notícias, não é? Está provado que as más notícias espalham muito mais rapidamente que as boas, e então este exercício poderá perceber muito bem, poderá dar para perceber a situação na prática. Portanto, num estádio de futebol estão 30 mil espectadores. 30 mil espectadores, e um deles descobriu que vai ser feita uma substituição ao intervalo. E transmitiu a informação a 4 espectadores vizinhos. Portanto, estavam provavelmente ao lado dele nos bancos. E, portanto, cada um deles vai transmitir informação a outros 4, gastando também 1 minuto, e assim sucessivamente. Portanto, minuto a minuto, toda a gente vai ficar a saber. É essa a conclusão. Queremos saber quantos é que estão a transmitir a notícia ao fim de 5 minutos e quanto tempo levará a que todos saibam da substituição. Vamos então começar por notar que, ou começar por considerar que o A de n é o termo geral da sucessão que dá o número de espectadores que estão a transmitir a notícia no minuto n. Temos, portanto, que ao fim do minuto está um pronto a transmitir. Ao fim de 2 já vão estar 4, porque transmite aos 4 vizinhos. Multiplicamos, portanto, o primeiro termo por 4. Ao fim de 3 minutos, multiplicamos o segundo termo por 4 e ficamos com 16. 16 espectadores a transmitir a notícia. Ao fim de 4 minutos, multiplica-se o 16 por 4 e ficamos com 64. Portanto, A de 3 vezes 4 dá 64. E ao fim de 5 minutos, 64 vezes 4 vai dar 256. Portanto, ao fim de 5 minutos estão 256 a transmitir a notícia. E temos, portanto, a linha resolvida. Para todos ficarem a saber, os 30 mil do estádio, temos, portanto, que o segundo termo sobre o primeiro é 4. O A de 3, que é 16 sobre 4, também dá 4.
O A de 4 sobre 3 também dá 4. Estamos, portanto, perante uma progressão geométrica de razão R igual a 4. E sabemos, portanto, que o seu termo geral, e entre outras coisas, até a soma dos termos, né? Portanto, o número de espectadores que sabem no minuto N vai ser igual a A de 1 mais A de 2 mais A de 3. Portanto, vamos ver uma coisa. Portanto, o que nós estamos a fazer, a sucessão A de N dá-nos o número de espectadores que estão a transmitir a notícia. Portanto, os que estão a transmitir, em particular, sabem a notícia, não é? Portanto, nós estamos a fazer a soma dos que sabem no primeiro minuto, mais os que sabem no segundo, mais os que sabem no terceiro e assim por diante, até os que sabem num minuto N. Portanto, é isto que se pretende nesta linha. E vamos ter que o S de N vai ser primeiro termo vezes 1 menos a razão levantada a N sobre 1 menos a razão, portanto, a fórmula da soma dos N termos numa progressão geométrica. Como o primeiro termo é 1 e a razão é 4, ficamos com esta expressão, que pode ainda ser simplificada desta forma, uma vez que 1 menos 4 é menos 3, e, portanto, o menos passando para o numerador inverte o sinal, portanto, fica menos 1 mais 4 elevado a N, e, portanto, queremos saber quando é que esta expressão é maior que 30.000, e, portanto, vamos ter 4n menos 1 sobre 3 maior ou igual que 30.000, passa-se o 3 para o segundo membro e fica 90.000, e agora 4n maior ou igual que 90.001. Para encontrar o valor de n que verifica esta condição, na matemática temos recorrer ao conceito de logaritmo, mas que é demasiado complicado para uma coisa tão simples. É bem mais fácil atribuir valores a n e experimentar, como n é inteiro f simples, experimentar qual é que é o valor que faz com que esta desigualdade se verifique em primeiro lugar. Temos, portanto, que 4 elevado a 8 é 65.536, que é um valor inferior a 90.001. No entanto, 4 elevado a 9 já vai ser 262.144, que é bastante superior a 90.001, e temos, portanto, que é entre o minuto 8 e 9 que toda a gente vai saber desta notícia. Portanto, é a conclusão entre o minuto 8 e 9. O minuto 8 não chega, portanto, é ao fim de 9 minutos é que vai acontecer esta situação. Vamos ver um terceiro exemplo bastante surpreendente de como as progressões geométricas crescem rápido. Temos que uma folha de papel vulgar tem 1 milímetro de espessura e a distância da Terra à Lua é 384.405 km. Queremos saber quantas dobras são necessárias para que a espessura final seja maior do que a distância da Terra à Lua. Ou seja, queremos dobrar, vejam lá, papéis, dobras atrás de dobras, dobras por cima de dobras, de modo a chegar à Lua com dobragem de papel. Isto parece um disparate, mas vamos ver que a pergunta é bastante pertinente e que vão ser necessárias menos dobras de papel do que aquelas que qualquer um de vocês está neste momento a pensar. Vamos então considerar o A de n como termo geral da sucessão que dá a espessura da folha ao fim de n dobras. Temos, portanto, que o A de 1 é 0.1, 0.1 milímetros. As unidades aqui são em milímetros. Ora, o 0,2 é 0,1 vezes 2, que vai ser 0,2. O 0,3 vai ser 0,1 vezes, ou melhor, 0,2 vezes 2, ou se quisermos 0,1 vezes 2 ao quadrado, que é 0,4. Parece-me que nunca mais vamos chegar à Lua, nesta fase. Mas quando fazemos o A de 4, portanto multiplicamos o anterior por 2, já ficamos com 0,8 milímetros. 0,8 milímetros nem chega a 1 centímetro. Isto está mal para chegar à Lua. Mas o termo de ordem n é 0,1 vezes 2 elevado a n menos 1, portanto, naturalmente. Portanto, aqui temos no A de 2, temos o 2 elevado a 1, no A de 3 temos o 2 ao quadrado, no A de 4 temos o 2 ao cubo, no A de n temos o 2 elevado a n menos 1, progressão geométrica de razão 2. E primeiro o termo A de 1. Temos, portanto, que 38.384.405 km podem ser convertidos em milímetros com base nestas igualdades. Portanto, passamos primeiro para uma potência de base 6, portanto, quilómetro, hectómetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetros. Portanto, temos que multiplicar o número por 1 milhão de milímetros, que é precisamente o que um quilómetro representa. Um quilómetro é igual a 1 milhão de milímetros. E agora aqui está o número escrito na forma científica. Portanto, um número entre 1 e 9 multiplicado por uma potência de base 10. E temos, portanto, que quando experimentamos colocar aqui o 42, ficamos com 0,1 vezes 2 levantado a 41, que contas feitas numa calculadora científica nos conduz a este número,
que é claramente inferior à distância da Terra à Lua em milímetros. Portanto, 41 dobras não chegam. O número fica 2 pontos. Portanto, como são potências, como são números de notação científica que têm que envolvem a mesma potência de base 10, portanto 10 elevado a 11, 10 levantado a 11, comparamos diretamente o 2.199 com o 3.84405 e concluímos que este é maior do que este e logo não chega. Agora, no 42, já não se passa isso. Note-se que obtivemos pela primeira vez um número numa calculadora científica que é maior que a distância da Terra à Lua. O que é espantoso. Ou seja, ao fim de 43 dobras, porque para nos aparecer aqui um 43, para nos aparecer aqui um 42, temos que ter no lugar do N o 43. Ao fim de 43 dobras, conseguimos chegar à Lua com este processo, com a dobragem de papel atrás de dobragem. Portanto, 43 dobras são suficientes para chegar da Terra à Lua. Portanto, o que é espantoso e que mostra o crescimento aceleradíssimo que tem uma progressão geométrica. A próxima tarefa é praticar estes conceitos, resolvendo a parte correspondente a sucessões aula 5. Deixamos aqui alguma bibliografia que foi utilizada na elaboração deste trabalho.